passar para o nosso momento de perguntas e respostas. Lembrar que temos aqui na nossa plataforma Zoom ferramentas que nos ajudarão a indicar quando é que nós queremos, então, colocar questões sobre todos os temas que foram aqui debatidos. Aqui no rodapé do nosso ecrã, não é? Temos um ícone que se chama reações. Eu vou pedir que as pessoas que tenham contribuições a fazer ou perguntas a colocar utilizem este ícone para facilitar aqui o nosso trabalho, dando-nos visibilidade sobre as pessoas que quererão, então, participar com perguntas ou com contribuições. Antes de fazerem as perguntas, por favor, agradeço que as pessoas apresentem-se e depois coloquem, então, as questões e dirijam às preletoras indicadas. Catarina, muito obrigada. Catarina? Sim, senhora doutora. Eu peço desculpas. A Dalva Ringote colocou uma questão. Se me permitir, eu tomo a palavra para falar sobre esta questão. Claro que sim, senhora doutora. Muito obrigada. Compreendi a preocupação da Dalva Ringote, que no fundo é a seguinte: se estamos preocupados com as gravidezes precoces, etc., etc., como é que a lei está a permitir que meninas de 15 anos de idade e rapazes de 16 possam casar? Faz sentido, faz sentido. Mas creio que esta norma veio procurar acomodar algumas situações e é ainda uma reminiscência daquilo que se passava no Código Civil. Há uma realidade que não podemos esquecer. As nossas meninas e os nossos meninos começam a prática de relações sexuais atualmente mais cedo, eventualmente do que no meu tempo. Nós começávamos mais tarde. Eles agora começam mais cedo. E se não há em casa a educação sexual necessária, de que a Dalva também referia e que é indispensável, não é? Elas podem engravidar. Então, há ainda uma reminiscência do Código Civil de que sempre que há uma gravidez, a forma de reparar é o casamento. É verdade que as famílias hoje ponderam um pouco mais e não enveredam muito por aí, por essa solução. Mas a lei procurou salvaguardar essa situação. Uma gravidez numa menina de 15 anos, bom, talvez o mais prudente seja casá-la. Felizmente, esta norma não tem estado a ser aplicada porque as famílias não deixam que uma menina de 15 anos se case com um rapaz de 16. Então, têm preferido elas mesmas resolver a questão, né? Tomam conta da menina para que ela possa voltar à escola, tomem conta do bebê e depois geralmente dizem, bom, se daqui a um tempo, quando eles estiverem mais crescidos, acharem que se devem casar, então está bem, poderão casar. Mas deixou de funcionar esta norma que autorizava as meninas a casar com 15 anos de idade. Muito obrigada, senhora doutora, pela sua abordagem, não é? Pela continuação do tema e da questão que foi colocada pela nossa outra preletora. Está aberto então o momento de perguntas e respostas e eu vou passar a palavra já à doutora Ângela Bragança. Por favor, doutora, o microfone é seu. Tem a palavra. Tem de abrir o seu microfone, senhora doutora. Olha, muito obrigada. Agora está a ouvir? Está sim, estamos sim a ouvir. Pois, eu, antes de mais, quero felicitar a embaixadora Balbina por esta realização tão importante e, sobretudo, na sua composição, porque conseguiu reunir mulheres com uma experiência e uma trajetória que, com certeza, inspiram outras mulheres e puderam debitar aqui ensinamentos muito importantes que farão, com certeza, refletir e ajudar. Queria também
enviar uma saudação muito especial à Sua Excelência Presidente, eu continuo a dizer Presidente Ellen Johnson, por ser uma figura inspiradora para todos nós. E dizer, eu não tenho perguntas, quero apenas reforçar a ideia seguinte: nós temos feito muitos encontros com este tema e, de facto, há um interesse, uma vontade em reagir às situações atuais em que vive a mulher. Mas não basta a vontade. Temos, de facto, que ter um roteiro, e um roteiro que comece, sobretudo, com a ação governamental em todo o nosso continente, que possa, de facto, trazer à luz figuras políticas públicas que comecem a dar força a questões que são básicas, começando pela família. Eu concordo com o que a doutora Luzia disse e agradeço pela sua brilhante intervenção. É necessário essa rede de apoio. Nós não podemos falar da mulher, falar da jovem, fora da família. Estamos lembrados dos nossos pais, e eu aqui gostaria de enfatizar que muitas vezes os meus pais sempre diziam que a herança era a instrução e a educação, porque é de facto a base. É ela que permite forjar a autoestima, mas também brindar o conhecimento e a força e os instrumentos que precisamos depois para agir. Por isso eu reforço a ideia de que é preciso cuidar da família, é preciso cuidar da estabilidade da família, da sobrevivência das famílias, porque é ali onde tudo começa. Aquilo que se disse relativamente à diferença de educação, a discriminação começa na família, começa dentro de casa. E é preciso que tudo isso seja moldado para atender ao grande objetivo, que é o da verdadeira emancipação, da verdadeira inserção da mulher. Muito obrigada. Eu quero referir, dizer que as mulheres que aqui temos são fortes. Nós não devemos esperar apenas as datas comemorativas. Vamos encontrar momentos para falarmos, para irmos impulsionando essa força que é necessária, porque senão nós não vamos conseguir obter resultados. Muito obrigado. Muito obrigada, caríssima doutora Ângela Bragança, pelo seu grande contributo aqui ao nosso tema. Vamos então voltar ao momento de perguntas e respostas e vou dar a palavra então à senhora Hilária Vianec. Por favor, senhora Hilária, apresente-se e coloque a sua questão. Muito obrigada. Senhora Hilária Vianec, consegue ouvir-me? Muito obrigada. Sim, sim. Olá, muito boa tarde a todos, a todas. Os meus parabéns à Embaixada de Angola em Berlim. Acho que é uma iniciativa muito importante, espero que não morra aqui. Também os meus parabéns por esse painel tão importante e mulheres com bastante poderio, por assim dizer. Eu sou a Hilária Vianec, eu sou angolana, residente há muitos anos na Espanha. Trabalho na Cruz Vermelha Espanhola, trabalho com mulheres vindas de países africanos e vítimas de trata de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. No meu trabalho eu tenho visto várias situações, eu acompanhei o debate desde o princípio, vi a intervenção tanto da Sua Excelência, que é um orgulho para todas nós mulheres africanas, a presidente Ellen Johnson, que em todas as minhas intervenções cá em Espanha, eu sinceramente ponho a presidente Ellen Johnson como exemplo, acho que é um exemplo a seguir. E também ouvi as intervenções da senhora embaixadora e da doutora Luzia, enfim, de todas as ponentes. Eu sentia falta que falássemos mais dos casamentos forçados, que falássemos mais da mutilação genital feminina, que falássemos mais em profundidade das políticas públicas que os países africanos nesse momento possam estar a levar a cabo
em relação às gravidezes precoces, porque é um assunto completamente preocupante. Acho que não devíamos dormir tranquilas, todas nós mulheres, de noite, sabendo que existe essa grande lacra. Estamos a mutilar o futuro das mulheres em Angola. Eu falo de Angola e acho que também é uma situação para compartilhada com outros países africanos. E gostava muito que me pudessem responder, quem quiser, uma das panelistas, falar-me das políticas de interseccionalidade, porque falamos aqui de várias violências que atravessam as mulheres, mas eu gostava de saber o que está-se a fazer tanto a partir da União Africana como dos países como São Tomé, Libéria ou Angola, Namíbia, Botsuana também, em relação a todas aquelas violências que atravessam as mulheres pelo simples facto de sermos mulheres. Então, queria falar dessa necessidade de criar políticas desde o ponto de vista da interseccionalidade. Também gostava de que falasse que quando intervinessem, que fizessem mais, eu vou terminar já, fizessem mais menção às estatísticas, mas estatísticas não feitas por Nações Unidas ou a Unicef, mas estatísticas feitas por estudos realizados em África, por mulheres e para mulheres, porque quase todos os dados que eu dei conta, que foram aqui mencionados, se basearam em estatísticas, em estudos feitos fora dos países africanos. Então, acho que é importante ir invertindo mais nesse aspecto. Salvo a doutora Lúcia Sebastião, que fez menção a alguns, esqueci o nome agora da polícia, trabalhando no Serviço de Investigação Criminal. O resto, quase todas as intervenções feitas basearam-se em dados feitos pelas Nações Unidas. Então, acho que é importante que, a partir dos países africanos, se investa mais em investigações e estudos feitos nos nossos países por nós mesmas para as questões que nos afetam. Então, e nada mais para terminar, eu gostava que a doutora Luzia Sebastião esclarecesse uma questão que eu fiquei com dúvida. Falou da poliandria, falou da possibilidade das mulheres terem, não sei, se calhar eu entendi mal, gostava que pudesse esclarecer. Falou das gravidez, dos casamentos aos 15 anos, falou também da possibilidade das mulheres terem mais de um marido. Eu não sei, não ficou clara essa, não sei a que queria fazer referência quando mencionou esse aspecto. E nada mais, deixo a palavra. Tenho muitas outras questões, mas não quero roubar mais do tempo. Muito obrigada a todos e os meus parabéns pela bonita iniciativa. Muito obrigada, cara senhora Hilária Vianney, esteja à vontade. Este evento é interativo. Quando quiser voltar a entrar para colocar mais questões ou contribuição, esteja à vontade. Doutora Lúcia, não sei se gostava de responder então aqui as questões da senhora Hilária Vianney. Talvez fosse bom ouvir mais. Fosse melhor ouvirmos mais intervenientes. Estou a ver mãos aí no ar. É melhor. Muito bem, vou passar então a palavra à senhora Sara Fialho. Dona Sara Fialho tem a palavra. Obrigada. Seu microfone está aberto. Obrigada. Já está aberto. Estão a me ouvir agora? Sim, perfeitamente. Acho que eu vou dizer boa tarde ou boa noite para alguns casos. Gostaria de primeiro me identificar, sou Sara Fialho, jornalista e presidente da Cooperativa de Jornalistas Angolanos. Eu gostaria, por começar, por felicitar a organização desta webinar, que nos permite refletir sobre as condições da mulher, em especial, e também, digamos assim, felicitar especialmente a excelentíssima embaixadora Balbina por esta oportunidade concedida a todas nós, mulheres, para podermos intervir e tratar das nossas questões. Igualmente felicito as preletoras e, de uma maneira geral, todas as outras intervenientes, porque
permitiu-nos também refletir sobre o desenvolvimento de tão importantes temas que nos recordam, como disse a doutora Ângela Bragança, a necessidade da verdadeira emancipação da mulher. E para isso temos como referência muito importante e muito orgulhosas de todas nós africanas a figura da ex-presidente Ellen Johnson como um exemplo a seguir. A minha questão, e eu não vou fazer nenhum discurso, a minha questão prende-se apenas por enquanto, com as mulheres rurais. A embaixadora Josefa Sacco, que é a comissária da União Africana, portanto, comissária da Agricultura, referiu-se ao facto da terra poder servir para a produção de alimentos, para a produção de riqueza, e eu gostaria de acrescentar, porém, a pobreza continua a afastar as mulheres de um direito que lhes cabe. Portanto, as mulheres estão afastadas no acesso ao crédito. Para dizer que existem ainda muitas barreiras, algumas até artificiais, para impedir o acesso da mulher rural ao crédito. E quando elas conseguem, os juros são muito altos, são demasiado altos, e o tempo para a devolução do montante adquirido também é muito curto, o que faz com que elas receiem, né, de uma maneira geral, as mulheres receiam em aderir aos créditos, pois, como disse, não conseguem honrar a dívida. Vou dar um exemplo. Em tempos atrás, eu estive numa região daqui do nosso país, Malange, para ser mais concreta, em que as mulheres tinham direito, estavam organizadas em cooperativas e dessa forma podiam aceder aos créditos. Muitas não sabiam nem ler nem escrever, então havia homens que se ofereciam para facilitação desses créditos. A verdade é que eles ofereciam, sim senhor, essa facilitação, mas era em proveito próprio, quer dizer que eles se aproveitavam dessa facilidade concedida às senhoras. O que é que eu pergunto? Que soluções podem ser oferecidas para que esse vazio da mulher no acesso ao crédito possa ser ultrapassado nos tempos atuais? Porque os créditos estão aí, as mulheres querem, mas há sempre o fator género que as põe, digamos, num plano bastante inferior. Portanto, eu quero saber que soluções se podem oferecer para as mulheres para exatamente combater este vazio. Muito obrigada. Muito obrigada, cara doutora Sara Fialho. Como já havíamos referido inicialmente, as perguntas dirigidas à doutora Josefa Sacco, nós vamos dirigir à senhora embaixadora Fátima Jardim, que irá então responder às questões. E para uma maior organização, eu vou fazer o seguinte: então, logo se faça uma pergunta, dirigimos a preletora indicada para podermos então lembrar-nos de cada pergunta e das respostas. A palavra é toda sua, doutora, senhora embaixadora Fátima Jardim. Muito obrigada. Tem o microfone aberto. Área técnica, eu vou pedir à área técnica que abra, por favor, o microfone da senhora embaixadora da Itália, Fátima Jardim. Ok. Muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, pronto, queremos saudar a iniciativa, felicitarmos a senhora embaixadora Balbina e dizer que felicitamos todas as mulheres pelas iniciativas que vão tendo precisamente para que possamos ter uma nova página mulher. Queremos também felicitar as palestrantes e destacarmos aqui as honrosas e distintas palestrantes, mas temos aqui uma mulher especial, Prémio Nobel. Então queremos dizer à nossa, à querida presidente Ellen Johnson, que o nosso apreço especial. As mulheres africanas têm muito orgulho em podermos tê-la nesta nossa palestra. As restantes mulheres, temos aqui a camarada Luzia Inglês, a Josefa, etc. Mas temos outras aqui, portanto, as nossas felicitações verdadeiramente a esta importante iniciativa. Entretanto, eu agradeço e quero aqui realçar algumas questões.
E as questões têm que ser incluídas dentro de contextos. Nós estamos na década da ação e, por outro lado, estamos na década em que estamos a avaliar, sob o ponto de vista global, a pobreza, a fome e os objetivos até 2030, 2050. Vamos saber definir as nossas prioridades. E as nossas prioridades estão precisamente nos nossos direitos, como aqui foram muito bem colocados pela doutora Gi, mas a nível de perspectivas, num contexto africano, a próxima cimeira que vai existir para reforço de uma das mais importantes componentes, que é a alimentação, é a fome, terminarmos com a fome no mundo, e é também participarmos para que a pobreza não se alargue, porque temos o Covid, que eminentemente acabou por trazer a todas as sociedades algum atraso. Nós temos as seguintes prioridades da pré-cimeira que acabamos de participar. Saúde. A saúde, porque se nós não priorizarmos a saúde, agora com a questão do Covid, nós temos que priorizar mulher na saúde. Porquê? As estatísticas revelam que há maior número de infectados mulheres que homens. Esta é uma das conclusões da cimeira. Por outro lado, pelo papel que a mulher tem nas sociedades e, sobretudo, na família e no controle epidemiológico. As prioridades também estão para a área da educação. Aqui a embaixatriz Ângela realçou uma importante questão, um nível de analfabetismo em África. E estamos a falar do Dia da Mulher, Internacional da Mulher Africana. Estamos a falar daquilo que nos preocupa a nível da nossa região. Outra prioridade, avaliou-se que a dinâmica da população, a mulher vai sempre ser, a partir de agora, a nível percentual na população global, vai sempre ser a percentagem maior do que o homem. Nós já estamos nos 52%. Então, aí está já definida a primeira prioridade de desenvolvimento, mulher, porque os homens são inferiores, o número total da população, a dinâmica da população refere que os homens têm um menor número que as mulheres. Por outro lado, há o fator genético também. Conclui-se que a diversidade genética das mulheres é maior do que o homem. O que é que significa? Significa que a população vai continuar a ser, na sua maioria, sexo feminino. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher tem que ser, e é, a principal questão que nós temos para equilibrar o desenvolvimento. Uma outra prioridade que aqui foi constatado é que as desigualdades, nós temos que trabalhar para reduzirmos as desigualdades, porque elas estão agudizadas. E agudizam-se por quê? Por tudo aquilo que já foi expresso. Os conflitos, a discriminação, a violência, etc. Temos de ter políticas e programas cada vez mais inclusivos, mas têm que todos nós assumirmos que a inclusão tem que participar da nossa advocacia. Então, temos que exercer uma função da advocacia cada vez mais permanente e, por outro lado, que possamos definir as prioridades dessa advocacia. Aqui queremos deixar um repto a todas as mulheres africanas, que se escolha para campeã dos sistemas alimentares global do mundo uma mulher agricultora. Por que não uma mulher do mundo rural? Portanto, estamos a deixar aqui um repto, porque de facto a pobreza e a fome está aí neste mundo. Por outro lado, elas são as maiores produtoras de alimentos, o que quer dizer que a agenda global vai mudar. As agendas nacionais também têm que mudar com essa prioridade. E a mulher tem que ser prioridade nas nossas agendas. Há dias tivemos um webinar com a senhora ministra Vera, que nos diz que o nosso orçamento, o orçamento de Angola, já está a contar com essa prioridade, sobretudo porque o programa da ação social do governo tem sido um programa de exemplo para, sobretudo, muitas das sociedades, e nós estamos a ver aqui, particularmente, as sociedades africanas. Uma outra questão que
Por último, vamos dizer, porque houve muitas e as conclusões estão a fazer sair várias declarações essas que vão ser chanceladas, vão ser acordadas pelo chefe de Estado em setembro em Nova Iorque, é que as estratégias de desenvolvimento têm que, de facto, ser integradas. E uma das principais componentes de inclusão e integração é priorizar as mulheres como fator de desenvolvimento. Pronto, que sejamos todos então propícios para transformar a África com novos cenários, novos programas específicos, novas oportunidades, mas que este diálogo aqui, esse diálogo virtual, nós possamos priorizar, sobretudo, um compromisso. Nós, mulheres, fazermos a advocacia para podermos ser a principal questão do desenvolvimento. Sem isso, não vai acabar a pobreza, sem isso não vai acabar a fome, sem isso não vai acabar a desigualdade, porque de facto a desigualdade está e é representada pela nossa face. Muito obrigada, quero agradecer a todos por este momento e um abraço muito caloroso das mulheres aqui residentes da Itália para todos os participantes nesta importante diálogo e nesta importante conversa que nos vai fazer com que todos nós possamos estar envolvidos numa batalha com vitórias comuns. Obrigada. Muito obrigada, senhora embaixadora. É uma honra termos-la aqui conosco. Vou passar a palavra, então, à senhora Dina Dawood. Senhora Dina Dawood, tem o seu microfone aberto, tem a palavra. Yes. Obrigada. It's on. Thank you. Thank you. Yes, do you hear me? Yeah. 1 second, please. I have just informed. Okay. Carry on. Yes, I'm Dina Dawood from Egypt, and I'm the Vice Governor for the African Section for International Organization 99 for Female Pilots. And I'm a pilot flying Airbus 320. I just want to thank you, Your Excellencies, for sharing your experiences and your great stories. What I want to say that we are, as African Section in this organization, we are trying to promote education and through technology. And actually we are 18 African countries, almost 35 members. What I'm asking for, if you have any recommendation for any channels to go through. Actually we have agreement with Airbus, and we started now to throw the seeds into the youth and the kids in the schools. We started in Malawi. We started with the 600 kids, male and female, but actually we are promoting them and we are training them for STEM program to science, technology, mathematics, engineering. We have a culture, as you all said, that exists. We have a teenager pregnancies, teenager marriages, and poverty line girls up and out school and having education problems, staying back to look after their families, provide income for their families. So in order to break this cycle, the only way we can go through this, going out into the field and promoting education and technology through STEM program. I'm just asking if there is any channels or recommendation you advise us to go through those channels. So we are inviting all female pilots around Africa to get together and cooperate. I think, and this is a very good opportunity for now to announce about our African section. So that's my question, or my asking for a recommendation for our African section. Thank you so much. Muito obrigada, cara senhora Dina Dawood. Relembrar aqui as pessoas que o nosso evento está a ser realizado em português e em inglês. Portanto, aqui a nossa plataforma oferece ícones, onde nós poderemos ver o ícone interpretações e, naturalmente, selecionarmos a nossa língua. Portanto, eu gostava de saber aqui com as nossas preletoras
se alguém gostava então de responder à questão da senhora Dina Dawood. Ainda não temos. Enquanto aguardamos que alguém responda à senhora Dina Dawood, eu vou então passar a palavra à senhora Isabel Bagorro. Por favor, senhora Isabel, a palavra é toda sua. Dina Dawood, né? Onde é que está o coisa para pôr a mão? Reactions. Área técnica, por favor. Obrigada. Alô? Sim, conseguimos ouvi-la. Sim, Sim. já tem o seu microfone aberto. Boa noite, boa tarde. Antes de mais, quero parabenizar Sua Excelência, Senhora Doutora Balbina Silva, embaixadora da Angola na Alemanha, pela organização deste evento. É um evento que efetivamente traz senhoras de alto nível na vida política, econômica e social de muitos países africanos e não só, e também trouxeram-nos as suas experiências, as suas intervenções, das quais muito temos para aprender, e para além disso também, com o seu poder, puderem então levar algumas destas preocupações para cima, para efetivamente poderem ser resolvidas. A situação da mulher é uma situação que, de facto, conforme todas as intervenientes o disseram, não é de solução imediata. Nós estaremos aqui a fazer o nosso trabalho, as nossas mães e avós já fizeram, e as nossas netas e bisnetos provavelmente terão que continuar a trabalhar. Eu tenho aqui duas preocupações, uma das quais já a excelentíssima doutora Ângela Bragança tocou, que é a questão do analfabetismo. Porque eu acho que presentemente ainda temos um índice elevado de analfabetismo no seio das mulheres, e isto, de certa forma, não ajuda muito a que elas consigam saber estar informadas, perceber, conhecer os seus direitos e saberem de algumas facilidades a que têm direito. Por outro lado, a segunda questão que me preocupa, e quero colocá-la diretamente à nossa excelentíssima doutora Luzia Sebastião, tem a ver com os casamentos ou famílias múltiplas, em que um homem tem 2, 3, 4 relações, e podemos até dizer famílias, porque para além das mulheres, ele tem filhos nessas mulheres, nessas casas. E pelo que vejo, o tratamento não é igual. Portanto, o tratamento que se dá à família A, à família B, à família C, não é igual. Há sempre uma família que beneficia mais e outras que provavelmente até possam depois estar esquecidas. E a educação das crianças ou dos filhos, não é? Porque depois deixam de ser crianças, é de facto preocupante. Qual será o futuro? O que é que essas crianças levam depois consigo para a educação dos seus filhos também? O que é que prontos, não estou aqui a condenar, mas para mim preocupa mesmo bastante, porque acho que é uma situação que não devia existir, mas infelizmente não temos de momento como parar, mas a preocupação está mesmo na educação dos filhos, e são estas duas preocupações. Não quero alongar mais, muito podia ainda falar, mas muito obrigada pela palavra. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Luzia Sebastião, a pergunta foi dirigida a si, não sei se está disponível para responder agora. Claro. Muito obrigada. Catarina, posso? Acho que sim. Bem, desde logo
queria esclarecer a senhora que diz que trabalha em Espanha, não retive o nome. Senhora Hilária Vianney. Exatamente. Pronto, o que eu pretendi dizer, não falei em poliandria, foi exatamente o contrário. O que eu disse é que eu não tenho conhecimento de que, quer a nível urbano, como a nível das comunidades tradicionais, existam famílias organizadas dessa maneira, em que uma mulher tem 2 ou 3 maridos e com 3 casas, né? E em cada casa tem um marido e filhos. Que eu saiba, este fenómeno é um fenómeno que só ocorre relativamente ao homem. O homem é que, em regra, tem 2 ou 3 mulheres, ou se calhar 4, né? E várias casas com filhos. E vou ligar a preocupação que a anterior interveniente colocou. Isto é, de facto, um problema sério. Isto é um problema sério. Primeiro porque não é ele quem sustenta essas famílias. Estas famílias são sustentadas pelas mães. Porque cada mãe garante a sobrevivência dos seus filhos. Porque ele vai passando por ali. Vai passando por ali. Portanto, a questão é séria e precisa de ser analisada, discutida. A nossa sociedade angolana precisa de olhar para este problema e encontrar uma saída, que não é a lei. Não é fazendo uma lei a proibir, porque o que é que nós temos aí? Não é uma união de facto. Também não é um casamento. Porque, pela lei, as regras são claras. O que é preciso para ser casamento e o que é preciso para ter uma união de facto. Agora, mas, se há ali filhos, nós não podemos deixar de considerar que haja ali uma família. Né? Há um pai, há uma mãe e há filhos. Agora, o problema que se coloca é que a nossa sociedade tem que encarar este assunto, discuti-lo, porque isso depende de cada um, mais particularmente de cada uma de nós, mulheres, porque nós é que permitimos essas situações. Bom, vamos dizer, mas há poucos homens. Há bocado a doutora Fátima Jardim dizia que no mundo as mulheres são mais do que os homens. Portanto, cada uma tem direito a ter pelo menos um marido. Mas não há um marido para cada mulher, não chegam os maridos. Então é preciso dividir os maridos. Portanto, é uma situação que é francamente problemática. A situação é problemática mesmo. Porque não é só o ter a companhia do marido. É que esse marido deixa lá filhos cujo sustento ele não garante. Que era como dizia a senhora anterior. Se garante da primeira e da segunda família, a terceira e a quarta já não têm o apoio que precisavam ter. Então aí só somos obrigados a chamar o Estado. Somos obrigados a chamar o Estado. E que capacidade pode ter o Estado para sustentar essas situações? Isto é uma questão séria, que é preciso mesmo discutir. Agora, o analfabetismo nas mulheres é triste, é muito triste. Eu assisti à independência. Eu vivi os primeiros anos da independência. Eu vivi as campanhas de alfabetização que nós fizemos. E tínhamos progredido muito. Houve uma regressão nesse capítulo. Bom, é preciso retomar. É preciso retomar. Porque trabalho de alfabetização, e não estou só a falar de mulher,
Porque nós estamos aqui numa conferência de mulheres e estamos a falar sobre mulheres. Mas o analfabetismo não existe só nas mulheres. Existe na população em geral. No nosso país, regredimos. Então temos que repensar e retomar esse trabalho outra vez. Porque, de facto, não podemos avançar se as pessoas não souberem ler nem escrever. As pessoas têm que saber ler e escrever para depois poderem dominar as tecnologias, mesmo no campo, né? As instruções sobre como é que vai usar as sementes, como é que vai usar os fertilizantes, tudo isso são coisas que são escritas. As pessoas têm que saber ler para depois poder usar. Então, temos mesmo que trabalhar, retomar coisas antigas, né, que já tínhamos, que funcionavam, mas que, pronto, o contexto, elas deixaram de funcionar, temos que as retomar. Interrompo aqui porque tem muita gente para falar, ainda tem a camada Inga, ainda tem muita coisa para fazer. Muito obrigada, doutora Luzia Sebastião. Antes de darmos sequência aqui ao nosso momento, não é? Eu vou passar a palavra à senhora embaixadora Balbina Silva. A senhora embaixadora levantou a mão. Não sei se tem alguma questão a colocar, alguma contribuição. Vou a dar primazia à nossa embaixadora, para depois então continuarmos. Senhora embaixadora Balbina, tem o seu microfone desligado. O senhor Zoa tem que... Muito obrigada, Catarina. Catarina, eu acho que devia seguir a ordem, não é, dos pedidos para tomarem a palavra. Mas a minha questão é rápida. Eu apenas gostaria de pedir à senhora Dina Dal que entrasse ou que envie o seu contato para a nossa embaixada para que possamos encaminhar as questões que ela nos coloca. Era apenas isso. Obrigada, Catarina. Muito obrigada, senhora embaixadora. Eu creio que a dona Dina Dal está aqui e ouviu o que a senhora embaixadora acabou de dizer. Caso contrário, nós entraremos em contato com a senhora. Pronto, vamos então dar sequência aqui, passar a palavra ao senhor Moses Chikowet. Senhor Moses Chikowet. E lembrar as pessoas que, como o nosso evento está a ser realizado em português e inglês, teremos de ativar aqui as traduções quando necessário. Obrigada. Senhor Moses Chikowet, tem de ligar o seu microfone. Obrigado. Não conseguimos ouvi-lo. Sim, sim, senhor Moses, pode falar. Hello? Sim, sim. Yes, you can speak. We can hear you. Thank you very much. You're welcome. First of all, I'd like to Her Excellency, the Ambassador of the Angolan Embassy in Germany. Am I audible enough to be heard? Mr. Moses, we cannot hear you. Okay. Can you speak louder, please, to facilitate our translator's work? All right. Are you able to hear me? Your sound, No? we cannot hear you properly. Oh, sorry. Maybe it has to do with the volume on your device. That's the challenge. Okay. Can you carry on? If not, we will have to give the floor to another person and then come back to you. Are you able to hear me now? Okay. Okay, do you agree? Do you want to carry on? Are you able to hear me? We still cannot hear you properly. I'm sorry. We will have to give the floor to someone else, and then you will come back to that. Thank you. All right. Thank you.
Dona Felizmina? Dona Felizmina tem a palavra. Muito obrigada. Está a me ouvir? Sim, sim, muito bem. Ok. Muito boa noite a todas as senhoras. Eu chamo-me Felizmina Jerônimo e resido na Alemanha. Eu começo por parabenizar a senhora embaixadora, a senhora... Desculpa, Malheiros da Silva, todas as senhoras que participaram, muito emocionante estar aqui ao lado de senhoras como a presidente Johnson. Muito obrigada mesmo pelo convite também. Então, a minha primeira pergunta vai para a senhora doutora Ringote, é sobre o tema que ela apresentou sobre a prevenção e proteção do casamento e as gravidezes precoces. Na sua explanação, ela referiu-se e falou que nós temos problemas nas nossas famílias, que esses assuntos são tabus, não se fala. Então, as meninas, os meninos crescem sem praticamente orientação de casa, das famílias, e a família base é o fundamento onde se sai com esses conceitos todos já feitos para... Então, a minha pergunta, doutora Ringote, é se este assunto não se devia estender também para o Ministério da Educação, uma vez que no primeiro nível faz-se já em outros países, como aqui na Alemanha, que a educação sexual começa na 3ª classe. Ali as crianças já têm contato com essas matérias e elas vão crescendo já maduramente e sabem muito bem até trazer certas perguntas em casa, e a família, mesmo um pouco, vivi essas situações mesmo um pouco constrangida, mas eu tinha que participar nas conversas. No primeiro nível já, essa é a primeira pergunta, se não se podia alargar essa discussão a nível das sociedades, não só na nossa, como na SADC, por aí. E entregar mesmo ela no Ministério da Educação, que ela participe mais também com as famílias. A outra pergunta é sobre... Bom, eu pergunto mais porque do Ministério das Finanças, não se falou muito aqui, é sobre o programa Quenda. O governo criou o programa Quenda, uma nota positiva, é o governo mesmo que tem que assumir essas situações quando há pobreza extrema, mas também a minha pergunta é se não se devia já pensar em alocar a este programa por exemplo, um banco para os pobres, porque eu recebo mensalmente, tenho a minha comida em casa, dão-me no programa, mas eu preciso também de criar ou ajuda para criar um outro programa ao lado para o meu desenvolvimento pessoal. Não chega apenas eu receber a minha mesada sem eu progredir no microfinanças. É já aplicado em muitos países. Temos o grande exemplo de Bangladesh, que foi o doutor professor Yunus, também com um prêmio Nobel, que dá resultado. Então, ter o Quenda, quer dizer, seria um programa associar o Quenda e meter mesmo as pessoas a correrem maratonas e não ficarmos só nessa de andar. Essas para a doutora Ringote. Depois tenho a outra para
doutora Luzia Sebastião também, que é relativo à criação da polícia da mulher, quer dizer, há polícias da mulher, mas polícia onde a mulher que sofre violência em casa fosse dirigir-se a mulheres que tomam conta do assunto. Porque eu sofro violência em casa, sou uma mulher e quem me atende muitas vezes é um homem. E há situações que vemos nas médias que as mulheres queixam-se que não são atendidas como elas bem gostariam de ser atendidas, porque as mulheres, penso, que a atenderiam de uma outra forma, porque a mulher vai sentir com a outra. São as minhas perguntas do momento. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, com licença. Muito obrigada, cara, dona Felizmina. Vou passar então a palavra à doutora Dalva Ringot para responder a sua questão relativamente ao projeto Quenda. Doutora Dalva Ringot. Muito obrigada, Catarina Pacheco. A Felizmina coloca aqui questões que são tanto centrais, não é? Primeiramente é a reavaliação daquilo que são as políticas de comunicação, ela procura saber se a problemática do tabu não deveria ser também canalizada para a escola. É verdade que em África a gravidez, a problemática da gravidez precoce, a comunicação na família é e continuará por algum tempo representar um problema. E como deve compreender, e mesmo não ser as nossas famílias, para quem tem a mãe mais velha como eu, não é? Não discutimos situações de sexo na adolescência, não falamos de intimidade, questões tanto nevrálgicas como o período menstrual. Na generalidade, é uma pessoa de fora, uma tia que vem explicar estas questões. Portanto, o que se propõe hoje aqui na nossa planilha é que haja um aprofundamento da comunicação entre pais e filhos. E quando traz abordagem para o sistema de ensino, eu digo que sim, é importante também, e já existe um programa tanto no nosso país, eu penso, não é da minha época naturalmente, é o programa Educação Moral e Cívica. Eu, há dias, tenho uma filha que agora fez 7 anos, que já veio falar-me tanto veio apresentar algumas questões íntimas que a professora falou sobre os seus órgãos. Portanto, ela está na fase de crescimento. E isso, para mim, é um sinal, não é, que no sistema de ensino, a nível, portanto, das escolas do primeiro nível, já se está a trabalhar com a mentalidade das crianças. É muito importante que a comunicação flua de forma a serem prevenidas situações não só de gravidez precoce, como também as violações nos seios, tanto quer dos amigos, mas fundamentalmente no seio familiar. Só de recordar que as estatísticas apontam que as grandes violações que decorrem nos seios familiares são perpetrados por alguém próximo. Portanto, e faz todo sentido que esta comunicação tanto flua no seio da família entre pais e filhos. A sua segunda questão relativamente ao Quenda, se procurava saber se havia uma possibilidade de se poder institucionalizar numa instituição bancária. O Quenda é um programa de assistência social, faz parte de um pacote de prestação social que o Estado ou as economias emergentes, com apoio das instituições multilaterais, e neste caso do Banco Mundial, implementam em alguma geografia, alguns países, de forma a assegurar ou minimizar o nível de pobreza nesses países. Mencionou a Tailândia, e falou do Bangladesh, eu trago a Tailândia, ou alguns países dos tigres asiáticos. São pioneiros na implementação desses modelos, com o suporte do Banco Mundial,
porque são países em economias emergentes e que, tanto, são com uma densidade populacional muito grande, o Estado, os recursos públicos são escassos para satisfazer as necessidades das suas populações, logo vão buscar programas suplementares para poder auxiliar naquilo que são as medidas de apoio ou medidas que visam minimizar a problemática da pobreza. E nós em Angola, e porque este é um processo, não é? O desejável é que se atinja o nível em que as instituições financeiras nacional possam adotar um conjunto de instrumentos bancários. Nós temos no Botsuana, por exemplo, o programa de crédito para o empreendedorismo, o programa de apoio à juventude, mas são iniciativas de foro privado, em que o Estado não tem a sua intervenção direta. Antes, os bancos alinham as suas atuações com aquilo que são as visões programáticas dos seus governos. E nós, em Angola, também gostaríamos que as nossas instituições financeiras, não é, apresentassem projetos execuíveis com vista a reduzir a desigualdade social, com vista a empoderar a mulher mediante a implementação de instrumentos financeiros, não é, no nosso mercado. Ainda nós temos ainda, e é verdade, que em Angola os juros dos bancos comerciais são nocivos à atividade tanto comercial, são nocivos àquilo que é o interesse que as mulheres têm em tomar empréstimo bancário. Mas como devemos compreender, os países como a América Latina, falamos, por exemplo, que eu muito bem conheço, do Chile, não é? Que tem programas sociais muito bons, em que o Estado, tanto, intervém ajusante, e quando eu digo ajusante é para garantir que não haja distorção daquilo que são os interesses do mercado, quer do ponto de vista da procura como da oferta. Então, o Estado trabalha neste processo. Eu acredito que sim, o programa começou agora, é um programa jovem, deixa-me dizer, é novo, que deve ter, não sei se tem a cobertura tanto do território nacional, não é? O que se deve fazer é promover que ele tenha cobertura nacional e mais instrumentos ou mais ações que não sejam apenas tanto do Estado, de instituições tanto privadas e parceiras do Estado, implementem, porque o Estado por si só não pode. Não há economia em que o Estado funciona sozinho. O Estado deve servir de ente regulador da atividade econômica. Portanto, os entes privados devem, em função daquilo que são as medidas, as leis adotadas e aprovadas pelo governo, devem então trabalhar para poder apoiar na limitação ou na redução do gap existente daquilo que é, portanto, as necessidades versus as disponibilidades. Muito obrigada, doutora Dalva Ringoso, pela sua explanação. A próxima questão da dona Felizmina, dirigida à doutora Luzia Sebastião, eu vou passar depois à senhora doutora e dar também a oportunidade a outras pessoas e outras prelatoras de responderem. Então, vou passar a palavra à senhora Ingrácia Manuel. Senhora Ingrácia Manuel, tem a palavra. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade que me é apresentada. Dizer muito boa noite, boa tarde, e agradecer a oportunidade e agradecer à doutora Balbina, embaixadora de Angola na Alemanha, pela criatividade sem muitos comentários. Muitos parabéns por essa iniciativa. Conseguiu agregar aqui mulheres de valor, mulheres com muita bagagem, mulheres de poder, e dizer mesmo muito obrigada, doutora. E diria mesmo que todas que passaram aqui, as suas apresentações foram bastante elucidativas e foram com muita... Podemos tirar daqui exemplos para a implementação em Angola, não só,
e dizer até à doutora Luzia Sebastião, digo, perdão, doutora, professora, elucidou aqui muita coisa que a gente pode implementar. Doutora Catarina, gostava só de saber como eu entrei 10 minutos depois, se a nossa secretária de Estado, a doutora Carolina Cerqueira, está presente, e se não, gostava de deixar aqui, não pergunta que eu gostaria de fazer, eu já fiquei ultrapassada por essas perguntas, mas sim trazer aqui uma proposta de uma criação de um conselho permanente, porque nós temos aqui nessa plataforma mulheres dotadas de conhecimento, como disse a doutora Luzia Sebastião, que no passado criou-se muitas políticas, inclusive criou-se o Ministério da Família, e ainda assim nós vimos que muita coisa ainda está para trás. Falou-se do analfabetismo. Tudo bem, há esse analfabetismo. Ainda existem pessoas que não são analfabetas e que possam ajudar essas pessoas que estão nessa condição. Dizer que, criando esse conselho permanente, estaria agregado toda a franja nesse conselho e que essas mulheres de valores que estão aqui, de um background muito acentuado, cada uma interagia na sua área para podermos conseguir tirar essa dificuldade que afeta a mulher no seu todo, porque as questões são muitas. Tem muitas questões que a mulher enfrenta, do analfabetismo, do casamento precoce e outro mais. E com um conselho, eu penso que podíamos não acabar, porque não é verdade, não acaba, mas podia-se diminuir todas essas questões que são levantadas a nível das mulheres. E parabéns, doutora Balbina, conseguiu agregar muitas mulheres aqui com muito conhecimento e cada uma delas tem alguma matéria para poder trazer nesse conselho e atuar na sua área de jurisdição, ou trazer experiências, ou trazer soluções, porque é possível. Porque muitas das vezes políticas que são criadas e que às vezes não atingem o seu foco. Às vezes não atingem o seu foco e às vezes é uma coisa muito mínima, é uma coisa muito pequena, porque não atingimos o seu foco. E a partir dessa plataforma pode-se criar outras condições e que é possível, sim, senhora, porque a partir dessa plataforma eu estou muito satisfeita, desde que eu entrei, estar a ouvir muitas mulheres aqui apresentarem muitas questões e deles, a partir uma de cada uma que aqui apresentou, tira-se muita matéria para solucionar. Eu diria mesmo, por isso é que eu perguntei da nossa secretária de Estado para a área social, essa é uma escola que aqui esteve para ajudar naquilo que é o trabalho do dia a dia da nossa secretária. Quer dizer, tem aqui muitas mulheres que auxiliam no trabalho, mas podíamos pegar esse embrião para criar um conselho permanente para podermos, junto dessas cabeças ou dessas mentes, nós tratarmos desse assunto. Porque temos muitas cooperativas do Fórum Políticas Privadas, que muitas das vezes não são tidas nem achadas, mas são políticas que ajudam a resolver, como disse já a nossa doutora Ringotti, que muito estimula, e é um prazer estarmos juntas na mesma plataforma, que essas políticas têm mulheres aí que têm muitas iniciativas que são a partir das políticas privadas, que nós podemos pegar elas e tratar junto desse conselho
e conseguirmos resolver muitas dessas situações, porque são mesmo muito discriminadas essas mulheres. Tem as mulheres que são de deficientes, tem mulheres em todos os fóruns, não vale a pena nós aqui estarmos a citar, porque todas elas aqui que passaram já citaram muitos assuntos aqui que nós podemos criar esse conselho ajudando naquilo que são ações sociais do nosso país, não só. Estamos aqui em vários países porque muitos dos assuntos que afetam Angola afetam outros países e que podemos todas nessa plataforma encontrar soluções. Muito obrigada, bem-aja as mulheres de força, as mulheres de coragem e mulheres de muita sabedoria. E nós podemos muito bem levar isso a bom porto. Muito obrigada, doutora Balbina, por essa iniciativa. Muito obrigada a todas as mulheres. Bem-aja e que Deus abençoe a todas. Muito obrigada, senhora Engrácia Manuel, pelo seu contributo e respondendo à sua questão, não, infelizmente, a nossa Ministra de Estado para a Área Social não se encontra presente aqui no nosso evento, mas seguramente o seu contributo irá chegar até ela. Nós faremos, né, com que essa sua intervenção, essa sua contribuição chegue até ela. Mas agora dizer aos nossos participantes aqui do evento, para uma maior economia do tempo, serem mais breves nas suas abordagens, nas suas questões, e vou deixar aqui um momento só de perguntas para depois, então, as nossas preletoras irem respondendo. Por isso, agradeço que as pessoas que forem colocando as questões digam para quem é que eles dirigem as perguntas, para depois as nossas preletoras, então, logo de seguida, responderem. Muito obrigada. Passar aqui a palavra ao senhor Kies Rodrigues. Senhor Kies Rodrigues tem a palavra. Muito obrigada. Senhora Kies Rodrigues, é uma senhora, peço desculpas. Tem de abrir o seu microfone. Obrigada. Ok. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer o convite. Estou feliz por estar aqui no meio de mulheres muito inteligentes e com abordagens muito importantes. A minha questão é a seguinte: existe agora na nossa sociedade um índice muito alto de prostituição e gostaria de saber o que é que tem feito relativamente a essa questão. Vê-se que existem mulheres que, para adquirirem bens materiais, o método utilizado é a prostituição. Por outra, quero agradecer a disponibilidade e eu dirijo a minha pergunta à doutora Luzia ou mesmo à doutora Dalva. E muito obrigado, parabéns e bem-aja a todas as mulheres. Unidas somos mais fortes. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Kies Rodrigues. Muito obrigada pela sua questão. Vou passar a palavra, então, à senhora Josefina Pitra. Doutora, tem a palavra. Abrir o microfone. Exatamente. Obrigada a nossa moderadora. Finalmente, eu já pensei que tivesse sido esquecida. Não sei o que é que aconteceu, mas a mão foi sendo levantada e desapareceu algumas vezes. Mas, de facto, eu quero começar por... não posso deixar de agradecer, portanto, e felicitar a nossa colega e embaixadora Balbina Silva pela organização deste webinário. De facto, estou bastante satisfeita porque este é o segundo. Nós participamos no webinário organizado no ano passado. Este webinário corresponde mais, de facto, ao Dia da Mulher Africana, porque é mais internacional. É mais internacional, comporta preletoras nacionais e internacionais, e isto, de facto, também contribui para o debate em relação à África, o debate em relação, digamos, à mulher africana que nós queremos, a intervenção da mulher africana que nós queremos. Eu não tenho particularmente nenhuma questão. Quero, sobretudo, sublinhar
a necessidade de efetivamente fazermos mais atenção à família foi uma questão que foi levantada aqui pela doutora Gi e pela doutora Luzia Sebastião e também pela nossa ministra e embaixatriz Ângela Bragança, portanto, a família, e com isso ligada à questão da educação. Eu costumo dizer que se as sociedades, e vou falar em termos de sociedades africanas, se as sociedades africanas hoje conhecem os desequilíbrios que conhecem, e particularmente a nossa, tem sobretudo a ver com o desregrar da família. Tem sobretudo a ver com o desregrar da família, porque efetivamente a família é a base da sociedade, já foi aqui dito, que é na família, não é? Que nós bebemos os primeiros valores, e quando pomos esses valores fundamentais da sociedade em causa, naturalmente surgem todos os desequilíbrios que surgiram, e estou de acordo com a camarada Ângela Bragança, que precisamos de facto de buscar outros momentos para discutir essa questão, seja da família, seja da educação. O que é que eu gostaria também de dizer? Que, efetivamente, este webinário em que estamos a celebrar o 59º aniversário, portanto, do dia da fundação, do Dia da Mulher Africana, acho que, efetivamente, está a ser muito bom, mas precisávamos de ter um contexto mais reduzido em termos de painelistas, para as nossas painelistas se poderem, digamos, alargar um bocado mais e, por assim dizer, exaurir de alguma forma a discussão. Portanto, os temas que lhes foram propostos, porque são temas muito largos, muito abrangentes, e precisávamos de aprofundar cada tema adequadamente. Quero também dizer, e aqui para a nossa embaixadora, que nós, e este ano, a nossa Embaixada da Alemanha fez um webinário, a nossa Embaixada do Reino Unido também fez um webinário, participamos também, algumas de nós. Nós precisamos de webinário em webinário fazer também uns checks and balances. Onde é que nós estamos? O ano passado discutimos muitas das questões que estão a ser discutidas aqui agora. Agora estamos aqui a discutir qual é o destino que nós vamos dar às questões que surgem, como é que vamos canalizar estas preocupações para os nossos executivos, não é? Para o governo, para as instituições, portanto, nacionais, para as instituições da sociedade civil, seja em Angola ou onde quer que seja. Porque eu acho que a doutora Maria do Carmo passou aqui uma visão bastante ampla também da perspectiva da mulher em África. De onde é que nós começamos e onde é que estamos hoje, 20 e tal anos depois de ter sido nomeada a primeira mulher em cargo de direção. Então, acho que precisamos de ter todos esses elementos, refletir em conjunto para efetivamente podermos dar continuidade de uma forma assertiva e visando efetivamente a obtenção de melhores resultados de ano para ano. E temos que efetivamente buscar e cobrar esses resultados, não é? Então, eu também queria dizer uma palavra à doutora Dalva Ringote, em relação à questão que levantou por assim, e para a qual pediu assistência à doutora Luzia. Quero mesmo agradecer que tenha levantado essa questão, porque para nós, ao nível do Parlamento, eu se calhar tenho que dizer que eu sou embaixadora de carreira, mas atualmente sou parlamentar, estou na Assembleia Nacional de Angola, e uma das questões que nos temos debatido ao nível do Parlamento da SADC é justamente essa exceção que a nossa lei comportava em relação aos casamentos para menores, que efetivamente tendo sido apresentada digamos, as previsões da lei angolana sobre a família a esse respeito, de facto, o Fórum reagiu de sobremaneira e pediu que Angola trabalhasse de uma forma afincada no sentido da revogação dessas previsões da lei.
Então, eu estou muito satisfeita que a doutora Luzia agora também nos tenha esclarecido que efetivamente há uma suspensão em relação à aplicação desses artigos da lei que prevêem o casamento de menores. Achamos nós que em circunstância nenhuma se deve favorecer os casamentos de menores, porque efetivamente, no caso da mulher, acaba por alienar a sua vida, a sua capacidade, a sua perspectiva de progressão em termos de futuro e desenvolvimento. Portanto, agradecer que tenha feito essa menção e, se calhar, felicitar uma vez mais a embaixadora e todas as mulheres que estão aqui a participar neste webinário, dizer que, mais do que celebrar o dia 31 de julho, mais do que celebrarmos o Dia da Mulher Africana, temos que ver o caminho percorrido, de onde viemos, onde é que estamos e qual é o caminho, o caminho a seguir, o caminho para a frente, o que é que efetivamente nós queremos e como é que nós também podemos continuar a ter cada vez mais uma palavra mais forte em relação aos nossos direitos, aos nossos anseios e às nossas preocupações. Muito obrigada e bem-aja a todas as preletoras e as participantes de uma forma geral. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Josefina Pitra, pelo seu grande contributo aqui aos nossos temas já abordados. Eu vou passar então a palavra ao senhor Enda Claro, tem a mão levantada já há um tempinho, senhor Enda Claro. Seu microfone está aberto, tem a palavra. Obrigada. Alô, sim, boa noite. Muito boa noite, senhora. Eu sou Enda de Claro, eu sou psicóloga e empreendedora social e eu gostaria de, antes do mais, parabenizar, como toda a gente já disse, a iniciativa, mas eu quero dar um contributo. Eu penso que um dos maiores problemas que as sociedades africanas têm são os problemas da sanidade mental e é um assunto que muito se foge e pouco se discute e, infelizmente, os psicólogos também não são baratos em qualquer parte do mundo e nós ainda temos essa barreira cultural de se ir ao encontro, mas é preciso que alguns programas sejam subvencionados pelo governo para então nós podermos compreender a maioria dos fenômenos que foram acontecendo nas sociedades africanas e em Angola em particular, porque muitas dessas questões já não são só questões sociais. As questões sociais foram muito delicadas e complicadas. Nós temos a questão da guerra, temos a questão da extrema pobreza, temos as questões religiosas, às vezes mal discutidas. Então, eu penso que há uma grande urgência em que se vá ao encontro de saber o que é que se passa com a sanidade mental do povo angolano. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Enda, claro, muito obrigada pelo seu contributo. Vamos então dar aqui sequência às nossas questões para, dentro de instantes, passar então a palavra às nossas preletoras para responderem. Obrigada. A palavra vai agora para a senhora Cidália Sebastião. Tem a palavra a senhora Cidália Sebastião. Tem de desativar o mudo, não é abrir o seu microfone, por favor. Senhora Cidália Sebastião, obrigada. Tem a palavra. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Sou Cidália Sebastião, coordenadora nacional da UIM África, que é a Organização das Mulheres Marítimas Africanas. Primeiramente, agradecer por esta iniciativa. De facto, trouxe uma temática muito importante, que é as questões das mulheres. Gostaríamos que os assuntos aqui abordados fossem traduzidos em propostas de medidas que poderiam resultar em ações concretas para implementação
de facto, as nossas preletoras abordaram assuntos que nos levam a cada dia a trabalhar em prol da igualdade da mulher, em prol das famílias, sustentabilidade das famílias, e que unidas podemos ser mais fortes, porque o país precisa de nós. É com as políticas públicas que podemos alcançar grandes resultados. Dizer que a associação tem sido parceira do Estado, porque o Estado precisa do apoio das mulheres e unidas, claramente podemos trabalhar para o empoderamento do gênero, para apoiar as mulheres na sua renda familiar. Podemos identificar aquilo que são as necessidades prementes da sociedade, com foco na educação, capacitação e principalmente nas estratégias. Dizer que a Organização das Mulheres Marítimas Africanas tem a sua representação em Angola, isso na constituição de núcleos setoriais. É uma organização voltada para o subsetor marítimo, portuário e afins. Dizer que existe a implementação de estratégias que são ações voltadas. Senhora Cidália Sebastião, eu vou pedir que seja mesmo breve, temos que passar a palavra a outras pessoas para as nossas preleitoras então responderem. Peço desculpas por interrompê-la, mas a hora já é avançada. Obrigada. Senhora Cidália, tem o seu microfone fechado. Tem de desativar o mudo para concluir. Está bem? Obrigada. Pois, em jeito de conclusão, agradecer pela iniciativa, isto particularmente a Sua Excelência a Senhora Embaixadora Balbina, porque este evento é um evento que nos elucida a abordarmos essas questões permanentemente. Então, sou apologista que devemos abordar questões do gênero nas próximas vezes e que o país continue nesse ritmo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu contributo. Passar a palavra agora à senhora Ana Paula Sebastião para posteriormente passarmos então às questões que foram feitas às nossas preletoras, a elas para responderem. Obrigada. Senhora Ana Paula Nascimento, tem de desativar o seu mudo, porque já tem o microfone aberto. Obrigada. Eu tenho. Muito obrigada pela oportunidade. Nunca é demais endereçar as minhas felicitações à nossa embaixadora Balbina da Silva por ter demonstrado e ter mostrado a todas nós este bom meio que temos para poder sempre discutir as questões realizadas ou relacionadas com as mulheres no geral e especificamente a mulher angolana. A minha intervenção vai no sentido de simplesmente contribuir com uma opinião relacionada com a organização dos Wenibares e principalmente deste motivo que é a mulher e o Dia da Mulher Africana. Pretendo aqui deixar uma opinião que seria no sentido de, nos próximos webinars que tivemos que realizar, dividir efetivamente este nosso tema que é tão amplo
e vasto em partes específicas e podermos então discutir a especificidade de cada parte, como, por exemplo, nós tivemos a ver agora que há questões relacionadas com as mulheres na Associação Marítima, há questões relacionadas com, por exemplo, mulher parlamentar, há questão relacionada com problemas da família, há todo um conjunto de questões relacionadas com a mulher e creio que uma forma de nós podermos ter melhor sucesso nesta nossa organização e distribuição seria efetivamente escolhermos temas específicos, abordamos no NBAR apenas os temas específicos e podemos então fazer conexão, inclusive com organizações internacionais, associações, as nossas próprias instituições governamentais, e isso iria nos ajudar a direcionarmos mais concretamente os nossos UNIBARs, as discussões dos nossos assuntos e a termos melhores resultados. Muito obrigada, bem-aja a todas as mulheres e felicitações efetivamente por esse evento. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu grande contributo. Vou então passar a palavra à senhora Hilária Vianney, em modo de conclusão das perguntas, para podermos então dar lugar às nossas preletoras para responderem às perguntas que foram colocadas aqui. Muito obrigada. Senhora Hilária Vianney. Olá, boa noite outra vez, boa noite a todas e todos. Eu levantei a mão já há bastante tempo. Eu queria só fazer menção, agradecer à doutora Luzia Sebastião pela resposta. Efetivamente não tinha entendido. E, para ser breve, vou diretamente à questão que também vai dirigida à doutora Luzia Sebastião. Eu queria fazer menção à lei angolana, que acho que foi promulgada em 2011, eu não sei se estou em erro, a lei angolana contra a violência de gênero. Gostava de saber quais são os mecanismos que o Estado angolano tem, mecanismos legais para a implementação da lei, porque é verdade que a mulher angolana, a mulher africana, vimos em todas as intervenções que quebramos o teto de cristal, que estamos em várias áreas da sociedade, temos acesso à toma de decisões, mas ainda vivemos a grande lacra que é a violência de gênero. Então, gostaria de saber, doutora Luzia Sebastião, enquanto a isso, quais são os mecanismos que o Estado angolano, a nível legal, pôs em prática para que quando uma mulher vai à polícia, encontra uma polícia informada, uma polícia preparada para poder dar resposta à sua demanda. Também gostava de saber, por exemplo, que recursos existem, recursos, digo, residenciais, para poder permitir à mulher sair da casa do seu maltratador com os seus filhos em situação de segurança para começar uma vida nova, para ter autonomia econômica, para ter uma segurança, enfim. Gostava de que respondesse essas questões. Quanto ao resto, gostei muito da intervenção da jovem, não sei quem, da psicóloga, que eu acho também que devemos, nos próximos webinars, trazer para aqui, para a plateia, as questões da saúde mental, especialmente para as mulheres, porque vemos que há muitos problemas, muitas violências que atravessam as mulheres de uma maneira ou outra. Muito obrigada a todas, Gina, acho que é a minha última intervenção, e os meus parabéns a todas as mulheres que eu vi aqui, eu sou ainda muito jovem, e através de vocês, seguramente, terei muito mais força para continuar como ativista que sou, pelos direitos das mulheres cá em Espanha. Um abraço a todos, muito boa noite. Obrigada, licença. Muito obrigada, caríssima Hilária Vianney. Vou passar então a palavra à doutora Luzia Sebastião para responder a estas questões colocadas, referente à violência doméstica, do modo geral. Fez também uma questão à dona Felizmina, também relativamente sobre a violência doméstica, para a doutora Luzia Sebastião. Doutora, tem a palavra então para responder, para depois passar as próximas perguntas à nossa próxima preletora, a doutora Dalva Ringa. Obrigada. Doutora Luzia Sebastião, não sei se está disponível.
Pronto, acredito que não temos a doutora Luzia Sebastião do momento. Vou passar então a palavra à doutora Dalva Ringote para responder à questão da senhora Kies Rodrigues relativamente ao índice altíssimo da prostituição em Angola. Ela pergunta que mecanismo tem o nosso Estado, o que é que o nosso governo está a fazer para, de alguma forma, mitigar esta situação. Doutora Dalva Ringote, esta questão era para si. Tem a palavra. Muito obrigada, Catarina, e com a sua permissão, eu vou, se calhar, a termo também a questão colocada pelo senhor Moses Siquete. Ele procura saber se não existe em Angola, em sede do Banco Central, um mecanismo de apoio às mulheres empreendedoras. Penso que é esta a questão que ele coloca. Na verdade, e assim já tanto tempo a título de resposta, em Angola nós não temos um instrumento financeiro direcionado para, portanto, o gênero feminino. Existe sim, não é, no nosso país, mecanismos ou instrumentos financeiros de apoio à atividade econômica. E neste domínio, eu falo concretamente do sistema de garantias de depósito, que é um instrumento, tanto que o Banco Central tem aprovado, cuja materialização é mediante os bancos comerciais, não é? E onde os clientes que aplicam as suas poupanças no sistema de banco permite que eles não tenham risco de perder esses fundos caso haja situações extraordinárias. Portanto, o que existe é este. E numa outra perspectiva mais alargada também, e quando eu falava na minha comunicação, o orçamento sensível do gênero, ele vem desmistificar toda a problemática que se tem relativamente às políticas para mulheres e para os homens. Procura, assim, identificar problemas de homens, mulheres, crianças, meninos e meninas. Portanto, a adoção de políticas de paridade. E este é o caminho que se deve seguir. Com relação à Felizmina, o que é que está sendo feito sobre a prostituição, tanto a nível da nossa sociedade? Na verdade, o órgão responsável desta matéria, em primeira instância, é o Ministério da Ação Social, não é? Que tem a responsabilidade de acompanhar e de adotar as ações conducentes à redução do nível de prostituição em Angola, mas por aquilo que foi a minha visualização em função dos instrumentos, há um acompanhamento psicológico que é feito em sede do Ministério, há os institutos apropriados para esta matéria. Tem também o SIC, tem uma instituição, um departamento responsável portanto, para tramitar a problemática da prostituição. E vale aqui recordar que a prostituição é uma profissão antiga e ela deriva, sobretudo, de economias emergentes ou pobres, em que jovens e mulheres são colocadas em situação de vulnerabilidade ou de extrema pobreza e que a única forma que encontram para poder, portanto, resolver os seus problemas sociais ou financeiros de forma fácil é buscar, naturalmente, encontrar o caminho da prostituição. O que os Estados procuram fazer é, primeiro, adotar mecanismos para o crescimento econômico. É a primeira medida que é implementada nesta situação. O mecanismo para o crescimento econômico. E no nosso caso concreto em Angola, não é? Quando falamos da diversificação da estrutura econômica, quando falamos da necessidade de se colocar o setor empresarial enquanto ente responsável
pelo crescimento econômico, está subjacente à necessidade de criação de emprego e geração de renda para as famílias, emprego para os jovens, criar tanto políticas para que as empresas desempenhem um papel na economia. Nisto também é feita uma colação à situação da desburocratização, da simplificação, a melhoria do ambiente de negócio, que são mecanismos que tomam o seu tempo para se concretizar, mas é um passo importante para que, não Angola, porque o problema da prostituição não se verifica apenas em Angola, é um problema que eu gosto de chamar que é filosófico em todos os tempos e em todos os lugares, e que os Estados procuram desenvolver mecanismos, tanto ações concretas para garantir que a prostituição não atinja níveis, portanto, ou padrões exorbitantes. Portanto, esta resposta tem a ver, preso embora é de cariz social, tem o seu pendor econômico. Portanto, e o que está sendo feito em Angola, não é, a nível do aparelho do Estado, é trabalhar também com os seus parceiros para que se encontrem soluções concretas do ponto de vista material para a redução, portanto, da prostituição. Muito obrigada, doutora Dalva Ringote. E agora mesmo para concluirmos, vou passar a palavra à senhora Madalena Neto. Vai ser a última questão, depois para dirigir à preletora e responder. Obrigada. Tem a palavra a senhora Madalena Neto. Bom, eu primeiro quero cumprimentar as senhoras todas presentes neste magnífico encontro, agradecer à excelentíssima senhora embaixadora Balbina pela excelente organização, felicitar também a todas as preletoras, que eu realmente saio esclarecida de algumas dúvidas que tinha. Eu serei breve na minha abordagem. Na verdade, trago aqui um comentário, eu quero levantar aqui uma questão que foi trazida e muito bem pela senhora embaixadora Balbina, que é a questão da mulher com deficiência. Bom, nós sabemos que a questão da mulher com deficiência em África é um problema de alguma forma, ou seja, a questão da deficiência é um assunto que não é muito abordado, não é abordado com a profundidade que se requer. Entretanto, aqui para o caso de Angola, nós já seguimos passos significativos, por exemplo, ratificamos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tem a política da pessoa com deficiência, a lei da acessibilidade, enfim, vários instrumentos que orientam o atendimento da pessoa com deficiência. Aqui no caso eu queria então especificar a mulher. Bom, fazendo uma discriminação positiva, naturalmente. Aproveitando esse encontros do género, se calhar, como já foi aqui referido, noutras oportunidades, discutir-se, então já que estão diferentes sensibilidades aqui, especialidades também diversas, já que a intervenção ao grupo-alvo, ou seja, a pessoa com deficiência, é multissetorial, porque é chamada a saúde, a educação, o emprego, enfim, até outras organizações não governamentais e também governamentais, para se discutir mais a fundo. Só uma outra questão também. Há uns anos havia sido criado em Angola os conselhos, o Conselho da Criança, o Conselho da Pessoa com Deficiência, enfim, mas foram excluídos e foi criado um único, que é o Conselho Nacional de Ação Social. Mas eu gostaria de referir aqui que não está a responder efetivamente os objetivos pelos quais esse órgão foi criado. Então, se estamos a falar da mulher, estamos a discutir a mulher, é necessário que nós discutamos, que nós vejamos esse grupo, mulher com deficiência, porque, na verdade, muitas vezes ela é dupla, triplamente discriminada pelo facto de ser mulher, muitas delas, às vezes, são as chefes de família, enfim.
E, como disse muito bem a embaixadora, a senhora embaixadora de Aquité, que devemos avaliar, discutirmos esse assunto e depois avaliarmos, vamos ver o que é que se fez, afinal de contas, onde é que estamos, para onde é que nós queremos ir, porque esta questão é efetivamente muito importante e tem sido discutida, porque é importante que a mulher com deficiência seja inserida nos diferentes domínios da sociedade, seja tida desde as planificações, as discussões de políticas, enfim, e vermos ela inserida, principalmente no domínio do emprego. Há muita mulher com deficiência desempregada, há muita mulher pedindo. Eu penso que qualquer uma de nós, quando sai à rua, vê mulheres, às vezes com filhos, 2, 3, 4 filhos, e é necessário que a esse grupo seja dada atenção especial. E este realmente é um foro onde se pode discutir isto também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu contributo, senhora Madalena Neto. Passar então aqui a palavra às nossas preletoras, que estão disponíveis aqui na sala para responder às questões que foram feitas. Eu creio que a última foi da senhora Hilária Vianec, relativamente à lei angolana contra a violência do género. Esta pergunta era para a doutora Luzia Sebastião, não sei se já se encontra disponível. Doutora Luzia Sebastião. Pronto, ainda não temos a nossa doutora e vamos então passar para o próximo momento da nossa atividade, que é o momento de descontração, não é? O momento musical, com a nossa cantora convidada, Edna Mateia, com o tema Para Ti Mulher. Edna Mateia, o palco é seu. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite. Eu gostava de saber se conseguem ouvir-me bem. O nosso som está a chegar em perfeitas condições? Conseguimos ouvir. Está bem. Se puder aumentar um bocadinho o seu som, seria melhor. Não ouvimos muito bem, não. Vamos aumentar um bocadinho o som, é isso? Sim, sim, por favor. Mais dificuldades. E agora está melhor? Exatamente, está muito melhor. Obrigada. Obrigada. Soltar a minha voz nesta canção e o mundo cantar, gritar com emoção. Eu vou encantar quem quiser escutar. Firme, forte, decidida, nada me vai parar. É para ti, mulher, é para ti, mulher, que canta esta canção. Tu que no olhar transmites o carinho, tu que no sorriso revelas a esperança, tu que nos gestos manifestas a coragem e nas palavras a confiança de lutar. Tu que trazes no rosto marcas das pancadas, pancadas que a vida te dá, e no coração um amor tão puro, um amor tão puro para dar. Tu que és maltratada, mal amada e desprezada, tu que passas maior parte da vida de rua em rua, com peso à cabeça em busca do sustento dos teus filhos que foram abandonados pelo pai. Pai que usa carros caros, roupas só de marca. Pai que está perdido no vício. Pai que não quer saber se os teus filhos estudam, se os teus filhos comem, se os teus filhos dormem. É para ti, mulher. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança
esperança. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. É para ti, mulher que sofre com agressões do lar. É para ti, jovem grávida abandonada. É para ti, jovem que deixou de estudar para trabalhar, que tem que cuidar de um filho que tem pai e não quer assumir. Levanta a cabeça, mulher. Levanta a cabeça, mulher. Não te deixes levar pelos fracassos da vida. Toda mulher é forte, corajosa. Não te desanimes, mulher. Levanta a cabeça, segue em frente. Aposta na tua formação. Continua a sonhar. Trace objetivos, que só assim serás uma mulher respeitada. Uma mãe para os teus filhos e a mãe que todos precisam. É forte e corajosa. Transmites o carinho, revelas a esperança. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. Tu transmites o carinho, revelas a esperança. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. E nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança. E nessa luta mostras que és capaz. Tu és capaz de vencer. Muito obrigada. Obrigada.